Olá pessoal, Caio Maleski aqui, dessa vez não exatamente falando sobre as partes mais técnicas, né, jurídicas e políticas da cidadania italiana. Geralmente vocês, né, assistem eu falar muito sobre isso, mas assim, vendo que o pessoal, claro, né, nos vídeos quer saber sobre parte técnica e tudo mais. Vocês sabem que eu sou advogado no Brasil, em Portugal e aqui na Itália também, né, inscrito nos 3 países, mas eu decidi fazer essa playlist para falar não só dessa parte, né, mais burocrática, mas percebo que os clientes e, enfim, pessoas que eu tenho aí como amigos, né, que a gente conhece pela internet também, tem muita curiosidade de saber não só sobre o processo, etc., mas também sobre como é morar na Itália, né? Se vale a pena, se não vale, enfim, né? Então eu decidi fazer essa playlist voltada a falar também sobre esses assuntos, né? Não sei se eu vou falar sobre cidadania, sobre, enfim, né? É, mas o intuito a princípio não é somente falar de cidadania, falar da vida na Itália em geral. E a primeira reflexão, né, desse primeiro vídeo que eu queria deixar é sobre o primeiro ponto, que eu acho que é um pilar muito importante, que é muito negligenciado, tá? Que é a questão do idioma. Idioma. Então, quando você sai de um país, você tem que pensar no idioma. Nossa, que óbvio, caramba, isso é muito óbvio. É, mas não é. O que eu vejo no dia a dia é que é raríssimo que alguém fale, olha, eu quero saber sobre a Itália, sobre cidadania, etc. Eu já estou estudando italiano, raríssimo, tá? Não quero dizer que, eu acho que o direito originário tem que, enfim, né, obrigar as pessoas a falar o idioma, é outra coisa, tá? Mas eu acho que se você quer morar na Itália, faz todo sentido que esse seja o seu primeiro ponto, né? E que você não negligencie isso. Esse eu acho que é o ponto mais importante, né? Depois de você estar legal, claro, tudo que eu vou falar aqui para vocês nessa playlist excluam possibilidade de vir aqui ficar ilegal, tá? Tô falando para pessoas que vêm de forma legal. Não conheço esse mundo da legalidade, nem quero conhecer, enfim. Então, para quem está legal, né? Ah, o ponto é o seguinte: primeira reflexão sobre o idioma seria, né, uma frase que é: se você negligenciar o idioma, você vai se sentir aqui um bebê, tá? Com responsabilidade de adulto. Então, um bebê com responsabilidade de adulto. Por quê? Simplesmente porque um bebê, basicamente, ele não compreende, né, o que ele vai ter que falar. Desculpa, ele não compreende o que estão falando, e ao mesmo tempo ele não sabe se expressar. Só que o bebê, né, alguém pega ele no colo, resolve as coisas para ele, todo mundo acha fofinho e é isso. Quando você está num outro país, ninguém vai te olhar como um bebê, tá? Então, parece óbvio, mas infelizmente parece que muitas pessoas simplesmente se negam a aceitar esse fato. Então, assim, é absurdo, mas eu vejo muita gente achar que com o inglês é o suficiente, ou enfim, nem pensar sobre isso, simplesmente esquecer esse fator. E basicamente pensar que a vida continua aqui, só muda a bandeira, só muda que você vai pegar um avião, vai descer aqui na Itália, vai mudar. Às vezes o pessoal se preocupa mais com o emprego, com o que dá para comprar com tantos euros, o iPhone, né? E em último lugar, sobre a questão do idioma, né? Como se fosse uma questão não tão relevante assim, secundária. Então, é um ponto que existe a questão bem prática, né? De que, poxa, se você está morando, né, num país, você não fala a língua, não é que você não vai conseguir, né? Tudo na parte prática. Só não vai conseguir expressar os seus sentimentos e, enfim, né? Seus pensamentos e coisas mais profundas. Mas você não vai conseguir comprar o pão na padaria, né? Até vai, mas vai passar um nervoso e isso vai desgastando, né? Vai desgastando no dia a dia. Então, assim, quanto mais você estiver preparado em relação ao idioma, melhor vai ser a sua situação, né, em relação a possibilidades, tá, que você vai ter, né? Então, desde saber comprar o pão a arrumar um emprego e melhores empregos, ou abrir algum negócio aqui, quem sabe, né? Agora, façam a seguinte reflexão que eu faço para muitos clientes, né? Basicamente,
se você estivesse na sua casa, no seu... Eu falo a casa porque eu gosto até de dar um exemplo do meu pai. Meu pai já é falecido, mas ele era alfaiate e ele deu uma oportunidade de trabalho para um rapaz que era paraguaio, né? E literalmente deram o endereço da casa dele, alguém ali, ele foi lá bater, pediu uma oportunidade, enfim, precisava trabalhar. E meu pai falou, bom, se você conhece sobre costura, por que não? Qual o problema? Eu quero gente que trabalhe, gente que seja disposta, se você é paraguaio, se você não tem problema nenhum. Agora, se ele não conseguisse nem se expressar, se ele não conseguisse explicar para o meu pai que basicamente ele queria uma oportunidade de trabalho, como é que meu pai iria dar essa oportunidade para ele? Então pensem vocês, você está aí na sua padaria, no seu negócio, na sua empresa e chega um e-mail, alguém liga, bate na sua porta, sei lá. E essa pessoa, ela quer uma oportunidade de trabalho. Se essa pessoa não souber comunicar isso, como é que você vai poder ajudar ela? Muitas vezes você não está nem aí, sei lá, uma pessoa da Rússia, só um exemplo, tá, pessoal? Só que ela fala russo, então assim, como é que você vai entender que ela precisa de um trabalho, de uma oportunidade, né? Que ela está legal ali naquele país, mas que ela precisa dessa oportunidade? Você basicamente não vai sequer entender uma palavra e pode ser que ela insista e você fale, olha, eu não estou te entendendo, e talvez você seja até um pouco rude ali, né? Porque você fala, poxa, eu não estou entendendo nada, essa pessoa, ela não tá se fazendo entender, eu não sei o que eu vou fazer, mas olha, é isso. Então é uma coisa básica, mas infelizmente extremamente negligenciada, tá? E não menosprezem, pelo amor de Deus, não menosprezem a questão do idioma. É uma coisa tão óbvia, mas que infelizmente, vou dizer aí que uma porcentagem de mais de 90% das pessoas sequer pensa. De novo, não acho que tem que ter idioma para dar cidadania, acho que não faz sentido quando a gente fala de direitos originários, mas se você quer morar na Itália, não faz sentido você não priorizar a questão do idioma. E aí fica a reflexão, você está disposto a estudar um outro idioma? Você gosta de estudar outros idiomas? Você está disposto, aí no segundo momento, né, como eu falei, a entender que você vai ter muita dificuldade por um bom tempo para expressar os seus desejos, aquilo que você está sentindo, aquilo que você tem essa questão primeiro, né, mais prática e de necessidades mais básicas, mas depois chega um momento que a vida continua, passam os anos e você quer conversar com pessoas, amigos, enfim, desabafar, explicar ali o que você está sentindo. E acreditem em mim, é bastante frustrante quando você quer dizer ali, quer expressar alguma coisa e você não consegue, né? É desgastante. Então, assim, fiquem com esse conselho óbvio, básico, mas muito menosprezado de você quer ir para a Itália, você tem que aprender italiano, isso é óbvio, né? Da mesma forma, eu quero ir para a Alemanha, você vai ter que aprender o alemão. Eu acho até, inclusive, desconfortável falar alemão. Tenho um certo conforto em falar italiano, espanhol não falo, mas um pouquinho ali que eu sei algumas coisas. Quando eu tento arranhar alguma coisa, parece muito mais confortável, assim, com o português. O alemão, o inglês já não acho tão confortável, mas falo também, domino. Mas, assim, o alemão eu acho ele desconfortável até. Tem até um exemplo, quando eu estava na faculdade de Direito, né, que tem a Câmara dos Deputados, né? Câmara dos Deputados em português é uma coisa... tranquila, né? Em italiano, Câmara dei Deputati, deles já vem Bundestag, uma coisa bem, né? Aí eu lembro do Supremo Tribunal Federal também. Aqui é o post, pessoal. Tô vindo aqui porque eu preciso resolver umas questões aqui para um cliente. Então, vou até estacionar aqui só para a gente finalizar. Do Supremo Tribunal Federal, eu lembro que era algo como Bundesverfassungsgericht, algo assim, uma palavra gigantesca de... Enfim, trocentas palavras, consoantes, e a gente fica extremamente perdido ali. É uma mudança bastante radical, mas, claro, tem gente que gosta e tem gente que tem facilidade. Não sei, talvez seja um preconceito meu. Mas, enfim, pensem nisso, pensem no idioma, pensem o quanto isso é importante e o quanto vocês têm a ganhar, né, se vocês não negligenciarem essa questão. Beleza, pessoal? Um forte abraço aqui, direto das montanhas do Piemonte da Itália. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e, se vocês gostarem, eu vou gravar mais vídeos assim, falando no geral sobre a vida aqui na Itália. Um forte abraço a todos!